Olá, família Sociedade Organizada, queridos e queridas. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui e gostaria de, em agradecer, pedir para que os senhores continuem fazendo esse grande favor de aturar esse, esse companheiro aqui que vos fala e ficar conosco aí para acompanhar o crescimento do canal, que, dadas as circunstâncias atuais, o contexto econômico, o crescimento do canal está tendo um atraso significativo, mas ele vai chegar e eu peço desculpas por abusar da paciência dos senhores, mas acompanhe, fique aí no canal e aguarde que esse canal vai crescer, vai se tornar maior, né? Isso com aumento de inscritos. E eu gostaria imensamente que os senhores, que são os primeiros, fizessem parte dos inscritos fundadores do canal, certo? Desde o primeiro ao último. E se o primeiro inscrito estiver aí, eu gostaria de pedir a esse primeiro inscrito que ele se manifestasse, deixasse o nome dele, se não deixar um comentário, né? Eu peço que ao final de cada vídeo os senhores deixem comentário, mas se não se sentirem à vontade para tal, que deixem apenas um alô e nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo especial para parabenizar e agradecer a presença dos senhores aqui, certo? Eu gostaria de falar de previsibilidade, né? E isso tem a ver com a desconstrução da Matrix, porque o canal entende que, observando a nossa sociedade, nós notamos que o Estado, os grupos dominantes que também influenciam o Estado e seus representantes políticos, eles se sentem muito à vontade para tomar atitudes deliberadas sem se preocupar com uma reação violenta da população. Nós estamos atravessando atualmente um momento que testifica muito isso, que faz parecer que eles têm a exata noção de que, ao tomar determinadas atitudes, por mais absurdas que elas possam parecer, elas não vão causar um grande impacto em toda a população, a ponto dessa mesma população, na sua totalidade, reagir de forma violenta, como deveria ter reagido quando foi apenas proposto a mudança nas leis trabalhistas que tiraram direitos consagrados do trabalhador, e direitos esses que já não eram respeitados no cotidiano diário dentro das empresas, porque as injustiças são muitas, e a grande prova disso, a grande prova de que a CLT nunca foi levada a sério pelas empresas, é que nós vivemos um sistema, que é o sistema capitalista neoliberal, em que o que manda no frigir dos ovos é o poder econômico. E o poder econômico faz com que o Estado ele faça vista grossa para determinados grupos econômicos. Então, se o empregado ele sofre assédio moral, se o empregado ele é explorado e é demitido, e nessa demissão não são observadas as horas de trabalho que ele tem a mais, e essas horas de trabalho não são convertidas em pagamento, isso é uma injustiça. Só que esse fato que eu acabei de relatar aqui é o fato mais corriqueiro dentro do mercado de trabalho. E, no entanto, o resultado disso é um embate jurídico. E se você for nos tribunais, como eu já fui, e observar dentro dos catálogos de processo a quantidade de pessoas que estão processando as empresas, não porque a lei cria precedentes para você processar, como é dito nos meios de comunicação, mas processam porque a empresa os faz vítimas do abuso do poder econômico, do abuso de autoridade essa estabelecida naturalmente pelas relações do mercado de trabalho.
em que o poder do capital do patrão e a posse do patrimônio por parte do patrão, porque ele é dono do seu patrimônio, faz com que ele exerça esse poder dentro do seu patrimônio, abusando da autoridade que ele tem ao passar por cima dos direitos humanos, certo? E a maior causa desses processos que eram legitimados pela CLT eram provocados justamente pelo abuso de poder, pelo desrespeito à condição humana das pessoas que foram lesadas, que foram abusadas, que foram tratadas como escravos, que foram ofendidas moralmente por uma série de razões, sejam elas de cunho econômico, porque eu já vi, como eu disse aqui, pessoas serem maltratadas, apesar de serem brancas, serem maltratadas porque eram humildes economicamente. Eu vi brancos serem ofendidos e muito ofendidos, porque eram pobres e visivelmente pobres, e por isso mesmo eram humildes. E partindo do princípio que, sendo humildes, não teriam desenvoltura para se defender sequer verbalmente, como eu vi, não conseguirem se defender, porque estavam se sentindo submissos, inferiores à pessoa engravatada que os estavam ofendendo. Essa pessoa que ofendia partiu do princípio que, por eles serem humildes e dadas suas condições cognitivas inferiores academicamente, que elas não teriam condições de se defender, como de fato isso ocorreu. E essa injustiça, ela doeu no meu coração porque eu estava presente. E apesar de eu não estar no lugar deles, eu senti a mesma dor, e claro, menor, porque eu estava na mesma condição de subordinado que eles. Então, são essas justiças e não a presença da legislação trabalhista que provoca a avalanche de processos que existem na justiça. Agora, o que faz do engravatado ter tanta certeza de que ele pode falar de forma abusiva como eu presenciei, e o que faz ele ter a certeza absoluta disso é uma coisa que nós chamamos aqui de previsibilidade. Então, o dicionário, ele diz o seguinte, que a previsibilidade, ela vem da palavra prever. Prever é um verbo transitivo direto e significa ver, estudar, examinar ou dizer de antemão. Ou seja, fazer uma pressuposição, uma previsão daquilo que possa acontecer. 2, pressagiar, significa a mesma coisa. 3, pressupor, subentender. 4, fazer conjecturas, calcular. E vem também derivado da palavra previsão, ato ou efeito de prever, estudo ou exame feito com antecedência, cautela. E nós estamos sujeitos a essa previsibilidade porque, para os que dominam o sistema e os que são parceiros do sistema, ou seja, os patrões, os padres, os advogados, os médicos, os diretores, esses que ocupam posição de destaque na sociedade, eles assim o fazem porque nós, para eles, nós somos previsíveis. E o que é previsível? É que se pode prever. Então, esses que dominam a sociedade em graus diferentes de posição social, mas, no entanto, posições superiores à da maioria, à da massa, à da base da população, para eles nós somos previsíveis. Né? E como dito aqui, prever é estudar e examinar com antecedência, é determinar com antecedência aquilo que possa acontecer baseado nos aspectos que aquela situação apresenta. E por que nós somos previsíveis para essas pessoas? Essa é a pergunta. O que torna todos nós previsíveis? Algumas pistas a gente pode saber. Desde pequeno, quando a gente começa a ter um entendimento maior do que nos cerca,
nós somos contemplados, né? Nós somos também bombardeados, por que não dizer, por informações que chegam até nós de graça. A astrologia, por exemplo, ela estabelece vários modelos de perfil de comportamento. E você vai crescendo ouvindo aquilo. Ah, você nasceu em outubro, você é de Libra. Você nasceu em janeiro, você é de Aquário. Você nasceu em dezembro, você é de Sagitário. E para cada signo desses aí, esse é um exemplo de como se delinea um perfil, eles traçam um perfil psicológico. E você já percebeu que normalmente sempre exaltam uma qualidade, entre defeitos logicamente que eles colocam sempre uma qualidade que vai tocar bem fundo na sua vaidade, no seu ego. O libriano é o equilibrado, certo? É aquele que tem bom gosto, que se dá bem nas relações amorosas porque ele é romântico e sentimental, e por aí vai. O capricorniano tem uma personalidade forte, etc., né? A pessoa de escorpião tem a personalidade forte. O camarada de Áries é sincero, exclusivo. Para cada delineação de perfil, será que não tem uma contrapartida para se lidar com esses estereótipos? Saindo da astrologia, nós temos o folclore, que estipula também estereótipos. É o matuto que fica de cócoras à beira da estrada com capim na boca e chapéu de palha. E por trás dessa personificação do cidadão do interior, principalmente aqui do sudeste e do centro-oeste, existe uma série de estereotipações negativas que são sobrecarregadas em cima do cidadão que nasce nessas regiões. O nordestino, antes de tudo, é um forte, é trabalhador, é um guerreiro, características que superlativam o perfil de uma pessoa individualmente, tocam fundo na vaidade da pessoa, mas se você observar, direcionam a pessoa para um determinado ambiente, para um determinado estilo de vida. O nordestino, antes de tudo, é um forte, ou seja, suporta qualquer situação. O nordestino é trabalhador, ou seja, aceita e se submete a qualquer tipo de situação de trabalho. Será que não há nenhuma contrapartida para cada perfil disso? Os negros, então, não preciso nem falar, porque se eu falar aqui eu vou estar sendo redundante. Os negros têm uma série de estereotipações e por experiência própria e por observação, por empirismo, eu observo que em muitas situações, essas estereotipações, essas pré-determinações de perfil comportamental, elas se prestam a dois papéis. O primeiro é de tornar você transparente como água. E o segundo é fazer com que essa transparência transmita para quem lhe observar aquilo que você foi construído para ser. E, a partir daí, com essa informação gratuita, que antecede ao seu perfil pessoal, a pessoa estabelece um julgamento e aceita ou não, aprova ou não você naquele ambiente ou naquela situação. Você é submetido a julgamentos. As mulheres que são gostosas, né, que têm um corpo bonito, curvilíneo, exuberante, elas conseguem uma série de facilidades. Mas existe um perfil delineado para elas. Toda mulher gostosa é sempre apresentada pela literatura, sendo era clássica, ou a liturgia, a teledramaturgia das novelas. Ela sempre tem um perfil comportamental, tem a personalidade forte, mas essa personalidade forte, ela cai
diante de um homem extremamente bonito. Ela só se faz forte diante de homens que não são atraentes ou que não têm poder econômico. Então, diante dessas duas situações, a mulher bonita de personalidade forte, ela se entrega. Se for um homem extremamente bonitão, ou se for um cara que tem poder econômico e político, ela se torna uma carne fácil para o abate e o consumo, certo? Mas automaticamente ela não é acessível àqueles que não têm essas características, ou uma ou outra ou as duas juntas. Isso não é previsibilidade, não é a capacidade de se tornar previsível, a capacidade ou a condição de ser transparente e de apontar o que vai fazer ou o que possa acontecer a partir da sua ação. Isso não é uma previsibilidade. E eu percebo que na Matrix existe muito disso, mas isso é, primeiro, culturalmente construído. Segundo, ela é socialmente e politicamente construída e serve a um propósito. Esse propósito, à primeira vista eu já disse aqui, é o de selecionar, é de tornar você visível, transparente o suficiente para que você seja submetido a julgamento sem que esse julgamento leve tempo para ser feito, sem que a pessoa tenha o trabalho de ter que conhecer você profundamente e nisso perder tempo. Você se torna um alvo fácil para ser atingido ou não pelo crivo daquele que vai lhe selecionar. Sim, porque na Matrix, se você observou, você não tem acesso sem que você encontre alguém que se comporta como um porteiro para permitir ou não o seu acesso. Aonde? À faculdade, o seu acesso ao emprego, o seu acesso à vida político-partidária, o seu acesso ao mundo empresarial. Ou você acha que basta você abrir uma empresa de fundo de quintal, como se faz nos países em que o capitalismo realmente é evoluído? Aqui no Brasil não crescem empresas de fundo de quintal. É preciso que você se submeta a muitas coisas para que a sua empresa cresça e apareça, certo? E nesse tocante aí, o Estado, através das leis, leis essas que oficializam a prática da injustiça, o Estado é o primeiro cafetão do empreendedor que tenta fazer o seu negócio crescer e se tornar uma grande empresa. Muitas empresas são assassinadas aqui no Brasil porque elas afogam, elas agonizam na burocracia. E quando se fala em reforma trabalhista, diferente do que todo mundo quer que se faça entender, essa reforma trabalhista ela só vai favorecer as grandes corporações que nem nacionais são. E mais uma vez vamos ver as médias e pequenas empresas brasileiras que poderiam, através de uma política fiscal mais justa, que fosse adequada ao tamanho de cada empresa, a política de burocracia ser extinguida, porque fica muito difícil para o médio e pequeno empresário satisfazer a tantas burocracias, e isso não são a burocracia estabelecida pela legislação trabalhista. Eu estou falando da burocracia jurídica, que é muito pesada sobre o pequeno e o médio empresário. E por que eu sei disso? Porque eu já tive 2 empresas e eu senti na pele como é difícil você ter que sustentar funcionários e ter que atender, se você quiser andar na linha, se você quiser andar legalizado, a coisa mais difícil que vai acontecer com você, se você não tiver muito giro de capital, é você estar com dinheiro no bolso. O teu dinheiro vai todo para a Receita Federal, para o governo, para as juntas comerciais, para as juntas empresariais, para o sindicato patronal. E ai de você que, uma vez estabelecendo contato com um desses vampiros sociais, ai de você se você não fizer o jogo deles. Você vai coincidentemente ver uma série de coisas estranhas acontecer
para o seu estabelecimento comercial. Aí você, o que você faz? Se você não tem muito giro de capital, você fecha as portas. Você deixa de sustentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis famílias, dependendo do tamanho da sua empresa. Eu passei por isso, eu sei como é que é, certo? E eu passei 6 anos pagando dívidas em função dessa burocracia nojenta que o país tem. Mas é aquele negócio. Essas burocracias, o assunto não era falar disso, mas essas burocracias, elas também estabelecem um princípio de previsibilidade. Porque eles têm na mão o controle absoluto daquelas empresas que ousam em querer crescer e tirar o terreno das empresinhas estrangeiras que já são grandes e que dominam e monopolizam o mercado todo, mas não monopolizam através só de barganhas políticas, monopolizam pelo poder do seu capital, pela sua estrutura e pela facilidade que deveria ser dada aos médios e pequenos empresários e que são dados para as grandes corporações. Se você for investigar, as empresas grandes como Coca-Cola, elas devem para a Previdência. Ou vocês acham que ela paga a Previdência? É claro que não, né? Muito suborno corre aí para que ela não faça isso. E alguém fala dela? Não, porque é Coca-Cola. Faz parte de um conglomerado do maldito Rockefeller, certo? Mas deixando essa questão para lá, e é um caso que a gente tem que resolver, não é um caso que tem que ser enterrado, eu vou falar com mais propriedade depois, a previsibilidade, ela é a maior arma da Matrix. E nós, por incrível que pareça, nós somos delineados desde pequenos para sermos previsíveis. E a maior ferramenta para se construir a previsibilidade é a cultura. O Brasil é o país mais eficiente em fabricar pessoas previsíveis, porque ele tem vários mitos e mitos pseudo-nacionais, como, por exemplo, é o mito da democracia racial. Então, todo mundo no planeta observa o Brasil como o país das múltiplas raças e origens raciais, onde todo cidadão vive bem. Isso torna os cidadãos brasileiros previsíveis. Outra coisa, outro mito que é dito de nós é que o brasileiro é um cidadão alegre pra caramba. Não, o brasileiro ele leva tudo na base do bom humor, é o povo mais feliz do mundo, é o povo alegre, o brasileiro é alegre. Aí o que acontece? Isso sendo contado para você, mostrado através, não é falado oralmente, simples e puramente. Não, eles dramatizam essas personificações para que você aceite essas imposições de maneira prazerosa. Então você vê isso retratado nas literaturas, nos filmes, nas novelas, nos livros, né? É importante você ler, mas dependendo do que você lê, você vai se tornar um alvo fácil, porque você vai acreditar naquilo que você lê. E normalmente você se torna aquilo que você lê. Certo? Se você fosse debruçar somente nos romances de Jorge Amado, você vai se tornar um brasileirinho padrão. Um brasileirinho padrão, com todas aquelas estereotipações negativas que Jorge Amado bota nos seus personagens. Vai se tornar um brasileiro padrão. Algo perfeito para o Estado brasileiro que quer que você seja isso, que você acredite no verde e amarelo, na verdura sem par de nossas matas, no Brasil, pátria idolatrada, certo? E a cultura brasileira é a mais eficiente porque ela produz mitos que personificam os brasileiros. E nós vivemos num país em que a autoestima é tão baixa, parece redundante falar isso, mas a estima do brasileiro é tão baixa porque ele vive num país de merda, que ele precisa se agarrar em alguma coisa para se sentir menos pior. E o que nós nos agarramos? Nos estereótipos pré-determinados propositalmente pelas elites dominantes, e nos encaixamos nesses estereótipos porque isso nos faz bem. Então o cidadão de classe média é o sabe-tudo, é o bonzão que anda de carro, e isso o torna feliz por causa disso. Ele não pensa em ser um empreendedor de grande porte
e criar uma empresa para peitar empresas como a Coca-Cola. Ele não pensa em criar um conglomerado, não. Ele pensa em apenas usufruir do padrão de classe média que ele usufrui. E de esfregar na cara dos pobres que andam de trem que ele é o fodão. O rico brasileiro pensa que vive na América do Norte. E o pobre, sendo ele preto ou branco, todos eles tentam agir como se fossem os bobos alegres da corte. Por quê? Porque são brasileiros, todo brasileiro é alegre. Ele pode tomar um fumo gigantesco no lombo, que ele vai sorrir alegremente para reafirmar a sua condição de brasileiro. Enquanto isso, enquanto nós nos tornamos previsíveis, se fortalece e nos domina ainda mais esse sistema que nós chamamos de Matrix. Então, senhores, estudem, procurem pesquisar, pesquisem esse assunto que eu apenas pincelei aqui, queiram aprender cada vez mais e se tornem muito mais profundos nisso do que eu consegui me tornar. Vamos derrubar essa Matrix e começaremos a fazer isso de dentro para fora, a partir de você. Você não precisa mudar o sistema todo, mas você mudando a si próprio, você já enfraqueceu porque é menos um dentro da Matrix. Um abração. Eu vou tocar nesse assunto em outros vídeos, em outros assuntos, e a gente se vê no próximo vídeo.